Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de uma equação do segundo grau. Ninguém assiste os meus vídeos, então dá um like aí, por favor, nesse vídeo, por dó de mim, por dó aqui do profissional da educação. O que é a equação do segundo grau? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Acompanha o meu mouse aqui, tá vendo aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, no lado direito superior. Uma equação do segundo grau é que tem esse formato aqui, ó. Y igual a uma constante vezes x ao quadrado, mais uma outra constante vezes x, mais uma outra constante. É um número que está sozinho. Então, no lugar desse A aqui, a gente coloca sempre um número. No lugar do B, a gente também coloca um número. No lugar do C, a gente coloca um número também, certo? Então, eu posso aqui nessa minha equação alterar esses números, tá vendo? Eu posso colocar 1, 2, 3, eu posso alterar o que eu quiser, tá? Aqui também, no lugar junto com o x, eu posso alterar também, beleza? E aqui no C, eu também posso alterar, é o último termo. Ó. Então, veja, o A seria esse primeiro termo, o B é esse segundo termo e o C é esse último termo aqui. Esses termos A, B e C é o que nós chamamos na matemática de constantes de uma equação do segundo grau. Por que a gente chama de equação do segundo grau? Justamente por causa desse x ao quadrado aqui. Ó. Segundo grau é porque o grau da equação está elevado a 2. Tá? Ah, Denise, se fosse uma equação do primeiro grau, seria x elevado a 1. Se fosse do terceiro grau, seria x elevado a 3. Quarto grau, x elevado a 4 e assim por diante, porque eu sou muito chato. Então é segundo grau porque o x é elevado a 2. Sempre que você encontrar uma equação onde tem o x ao quadrado, significa que é uma equação do segundo grau, beleza? E como é que é o gráfico dela? É legal porque na matemática, dependendo da cara da função, do jeito que ela é formada, tipo essa aqui, x ao quadrado mais um x mais um número, ela tem um gráfico específico, que é esse gráfico aqui. Ó. Essa figura aqui em vermelho, ela representa o que nós chamamos na matemática de parábola. Isso é uma parábola, então grava isso. Toda equação do segundo grau, o gráfico dela forma esse desenho aqui, que é uma parábola, tá vendo? É uma superfície, é um negócio esquisito aqui, que não tem um final, certo? Ele começa aqui de um lado e vai para o infinito do outro lado. O que define o valor dessa parábola? Veja só, tem várias coisas. Veja que essa parábola está nesse formato. Eu vou alterar aqui alguns números, ó. Por exemplo, eu vou colocar 3 no lugar do x aqui do A junto com o x ao quadrado. Veja que a minha parábola ficou um pouquinho mais achatada, né? Por exemplo, se eu mexer aqui no 2, ó, colocar o valor 4, tá vendo que ela se movimentou? Ah, e se eu pegasse aqui ó, e colocasse 3, 4, 5? Ela vai mudando. Então, ó, se eu tiver uma função, por exemplo, 3x ao quadrado mais 4x mais 5, ela tem essa cara aqui na parábola, tudo bem? Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte, ó. O termo A, que é esse aqui, o que ele define no gráfico da equação do segundo grau? Se o teu termo A ele for um valor positivo, tipo 3, é um valor que aqui está escondido mais, né? Então a tua parábola vai ter uma concavidade, que nós chamamos essa boca dela aqui, ó, virada para cima. Putz, Denis, eu não entendi. Estou falando para você que se o número que está junto com o x ao quadrado for positivo, a tua parábola tem a concavidade virada para cima. E se for negativo, vamos colocar aqui menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Olha o que aconteceu com a parábola. Se o número que está junto com o x ao quadrado for negativo, ou seja, tiver um menos na frente dele, a tua parábola vai ter uma concavidade virada para baixo. Olha o que aconteceu, tá vendo? Aquela hora, quando era mais 3, estava virado para cima, quer ver? Ó? Para cima. Se for menos 3, ou qualquer número negativo ó, que eu coloque aqui, tá vendo? Ela vai continuar sendo virada para baixo. Ah, e se eu colocar aqui qualquer número positivo, tá vendo que a boca dela vai para cima? É o que nós chamamos de concavidade. Então isso aqui é o formato básico de uma equação do segundo grau, beleza? Vamos lá, o que mais que a gente pode mostrar aqui? Existem dois pontos importantes na equação de segundo grau que nós chamamos de raízes. O que são as raízes? Olha só, vou falar isso para você, que eu aprendi com o professor uma vez e ele nunca mais esqueci essa frase. Raiz, onde o gráfico corta o eixo x. Então veja só, uma equação do segundo grau, ela sempre vai ter duas raízes. A equação do primeiro grau tem uma raiz, do terceiro grau, 3 raízes. O que é a raiz? Onde o gráfico corta o eixo x. Tá vendo que essa nossa equação aqui do segundo grau, ela corta o eixo x. Cadê o eixo x? Ó, é o que está deitado sempre. Ela corta o eixo x em 2 pontos.
Tá vendo que é esse aqui e esse aqui? Essas são as raízes da nossa equação. Eu vou até marcar aqui. Roots, em inglês, né? Raízes. Tá vendo? São esses dois pontos aqui. Essas são as raízes da equação. Uma coisa curiosa é que você vê nessa playlist aqui também de matemática, que para você poder encontrar o valor dessas raízes, você usa aquela famosa fórmula de Bhaskara. Porra, para que servia a fórmula de Bhaskara? Para você poder encontrar as raízes da equação do segundo grau. E o que são as raízes? São os pontos onde a tua parábola corta o eixo x. Então veja que a matemática que a gente vai fazendo, ela vai toda se ligando. Ah, Denis, eu nunca aprendi para que servia a fórmula de Bhaskara. Agora você aprendeu para poder calcular os pontos ou as raízes da tua equação do segundo grau. Então vamos recapitular. Equação do segundo grau tem sempre esse formato. Um número vezes x ao quadrado, mais um outro número vezes x, mais um número que fica sozinho. Esses números aqui, b e c, podem ser zero, se você quiser. Ó. Pode ser zero, não tem problema nenhum. A cara do gráfico da tua equação do segundo grau vai ser sempre uma parábola, que é esse troço esquisito aqui. Se ela vai ter a boca para cima ou para baixo, depende do que está junto com o x ao quadrado. Se ele for positivo, ou seja, tem o sinal de mais na frente dele, a concavidade é voltada para cima. Se for negativo, ó, por exemplo, aqui menos 1, a concavidade é voltada para baixo. E toda equação do segundo grau tem duas raízes. Lembra lá que eu falei para você? Duas raízes, que são o quê? Os pontos onde o gráfico corta o eixo x, que seriam esses dois pontos aqui. Então veja que tudo isso se conecta. E como é que você pode achar esses pontos aqui? Assistindo a aula que eu fiz aqui, que tem nessa playlist, sobre como achar, como usar a fórmula de Bhaskara. Ninguém assiste esse vídeo aqui, então curte esse vídeo, por favor, por dó do profissional aqui da educação do teu professor. Valeu, muito obrigado e tchau.